O podcast Sexaria é um conteúdo 18+, voltado à educação sexual com consciência. Todas as práticas descritas são realizadas com o acordo das partes envolvidas. Para saber mais sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, acesse o site do Ministério Público, gov.com.br/saúde. E não se esqueça, use camisinha. Cuide da sua saúde e do outro também. Olá! Olá! Estamos aqui para mais um novo episódio do nosso podcast e hoje trazendo um assunto que ele é meio polêmico, que é sobre sexo no casamento. Então existem casais que acreditam que o sexo no casamento com o tempo fica um pouquinho para baixo e alguns casais acreditam que levanta muito. E o que vocês acham, meus amores? Depende. Levanta ou cai? Pode acontecer de tudo. Acho que é um pouco de tudo, né? No começo tem uma coisa mais acesa ali, né? Da novidade, da curiosidade. Se conhecendo ainda. E dependendo da situação, ainda na fase da paixão. Exato. Tudo depende de quanto tempo durou o namoro. Até porque o casamento traz essa proposta, né? Vamos morar juntos, vamos dividir tudo e vamos ver como é que a coisa acontece. Sim. E aí eu acho que o sexo tá naquela chama, Novidade. né? Da novidade. Novidade, curiosidade, conhecimento. Eu entendo que tem esse recorte da novidade, do conhecimento do corpo do outro, mas muitas vezes, aí já vou começar a problematizar, muitas vezes esse conhecer o corpo do outro, saber como o outro funciona, saber um pouco como eu funciono, às vezes a coisa vai caindo num lugar muito comum, né? Não que seja ruim, pode ser que para aquele casal tá tudo super certo, tá dando, tá ok para os dois. Mas o que eu acho importante é o porquê que muitas vezes entra nesse lugar. Então, é como se já tivesse um roteiro pré-definido. Eu já sei como começa e eu já sei como termina e eu já sei que horas começa e a hora que dia que vai ser. O dia que vai ser, exato, né? Então, como eu tinha dito, tem um casal que eu atendo que transa todo domingo de manhã, só domingo de manhã. E que óbvio que isso está interferindo na relação deles, da espontaneidade. Mas durante a semana a gente fica cansado, trabalha demais. Então eu acho que é super importante que a gente olhe para isso, né? O que tá ruim aqui? A gente não gosta de transar todo domingo de manhã. Tá. O que dá para fazer com isso? Organização. Né? Comunicação, organização. E talvez trazer algum elemento novo. Talvez inovação. Algum elemento novo. Um brinquedo erótico. Um lubrificante. Pensar em fantasias. Usar um jogo, né? Um jogo, né? Para criar um pouco desse desejo, né? Do outro. Eu gosto de fazer muita comparação em relação à praia paradisíaca. Então, imagina um lugar muito lindo, que você quer viajar, quer conhecer. Mas aí você chega nesse lugar e mora por muito tempo. E não tem outra coisa. Todo dia a mesma coisa, a mesma paisagem. Cansa. Todo dia sempre a mesma coisa, cansa, porque o desejo precisa de algo diferente. Aliás, para vocês aqui, né, na psicanálise, o desejo é desejar algo que você não tem, querer algo que você não tem. Sim, porque senão não tem desejo, né? Se eu já tenho, não tem desejo. E acaba indo então, muito no tá automático, né? Em outro lugar. Como você trouxe do problema, eu também tenho uma questão de uma paciente que trouxe para mim, que quando ela quer transar, ela já veio logo assim, quando eu quero transar, eu deixo uma calcinha na porta do elevador da minha casa. Então, quando o marido chega, o parceiro chega, a calcinha tá lá. Cara, e se ele não quer transar naquele dia? Sim. Né? Como é que fica? Aí fica uma coisa A muito pressão, pesada, né? A comunicação muita pressão. também, né? Mas esse foi o jeito que ela encontrou de mostrar que Mas aquele aí dia será que ela queria não está transar. falando só do desejo dela, né? Não, que foi uma questão que a gente acabou conversando. Então, acho que é isso. Casamento tem tudo isso, tem rotina, Tem os filhos, tem momentos, responsabilidades, né? Teve uma que me contou também. um dia que eles estavam sem transar já há muito tempo e ela falou, eu me masturbei antes de dormir, deixei meu vibrador bem no meio da sala como um feedback para eles. Então eu acho que tem jeitos de reclamar, mas que podem soar como uma coisa mais agressiva, né? Então, como você falou, da calcinha,
talvez seja um jogo erótico que seja super legal para aquela parceria, né? Talvez não, ele chega lá, já me senti cobrado. Não, já exato, a cobrança. Depende do jeito como a coisa vai acontecendo, né? Talvez Mesmo a funcione para um masturbação, né? casal que não tenha, né? Esse talvez seja uma fantasia ali que aconteceu uma vez. Aí vai super funcionar, né? Exato. Mas não deixar como um lembrete. Hoje eu quero. Tem que ser. Esteja pronto. Você sabe que eu costumo até falar na terapia de casal, que eu acho muito legal que os casais abram um grupo de WhatsApp entre eles dois. Aí eu Que é falo pra isso não, também. você também fala? Sim. Que é pra não também misturar com as conversas do dia a dia, né? Eu falo que tô lá falando de fantasia, de repente sobe uma mensagem lá, compra um Tilenol pra mim, sei lá. Então é importante, assim, separar um espaço só pra falar de fantasia e, de fato, pensar na fantasia e no que eu vou colocar lá naquele grupo. Porque também, muitas vezes, até pensando que a parceria vai se sentir desconfortável se eu falar de uma fantasia muito louca que eu tenho aqui, que não necessariamente ela precisa acontecer na prática. Sim. Pode Às vezes acontecer. só quer pensar mesmo. O pensar, o poder falar sobre isso na hora da troca sexual, o poder, sei lá, se estimular de uma outra forma. O importante é que vocês possam trocar essas ideias sobre o que eu desejo, o que eu deixo de desejar, o que é a minha fantasia sexual, o que é, de repente, um fetiche, o que eu coloco na prática, o que eu não coloco. Comunicação, né? Tem que comunicar. Definir limites. Acho que é a base de tudo, Intimidade né? A sexual. comunicação. Isso, criar essa intimidade. E muitas vezes no casamento essa intimidade perde, né? Sim. O excesso de Ou convivência, cai né? na Vai que, intimidade né? não sexual. Não sexual. Fala sobre tudo isso, e menos. não fala sobre desejos, sobre vontades. E por isso, às vezes, né, as pessoas trazem isso como uma queixa, né? No começo da relação tinha essa chama acesa, né? E hoje já não tem mais, porque isso vai se perdendo ao longo do caminho, né? Porque deixou de ser cuidado. É necessário Do mesmo regar a jeito. florzinha, Isso, né? regar Cada o dia. amor Como e regar diz a Nando paixão Reis. também. Regar o desejo e a tesão paixão. também. Sim. É tudo E entender que algumas coisas estão só na cabeça. Aliás, uma pergunta para vocês. Fantasia com outras pessoas é traição? Não. Porque tá só na cabeça, né? Pensamento não é traição. Não, exatamente. Porque isso é um Isso tema... pode ser um estímulo, isso, né? Para muitos Sim. casais. Isso aí É acaba uma brincadeira, sendo, exatamente. É um literalmente. estímulo, uma brincadeira. Porque tá só no pensamento. Sim. É que eu acho que a traição também é que de bate pronto fala A gente não. fala, Né? Mas sobre algo que foi combinado. O que foi combinado. Exatamente. Que Então, combina o depende pensamento muito também. da pessoa. Qual é esse combinado? Se combinar o pensamento aí que vai pensar, eu acho. Não, é que Não pode pensar nisso. Aí pensa, não. É que a gente fala com base, talvez, nessa desconstrução também que a gente tem em algumas coisas, né? Sim, Porque para sim. alguns isso pode ser de fato um problema. E pode ser caracterizado, sim, como uma Porque traição. pensar em sexo, né, pensar em uma fantasia, ou então pensar em outra, transando com outra pessoa, para algumas pessoas pode ser traição. É claro que a gente não considera como, mas acho que depende muito do que é combinado e do que é tratado naquela relação. É claro que daí também acho que a gente abre um pouco a própria questão do casamento em si, dessa união, de um pouco mais de morar junto, de viver muitas coisas juntos e de ter contas bancárias em alguns momentos juntos, objetivos em comum. Muitas vezes, esse lugar do casamento dá uma falsa impressão de que a gente tem controle sobre o outro, né? E aí eu acho que aí entra nessas questões, né? Do que é traição, do que não é. Qual é o controle que eu tenho sobre o outro? E muitas vezes, eu já trabalhei com muitas pessoas que separaram ou que perderam as parcerias, enfim, por algum motivo. Mas é interessante que, às vezes, a dor daquela pessoa é muito mais no sentido de ter perdido o controle sobre o outro. Então, tem uma pessoa que eu atendo que falou outro dia. Exato, mas assim, mas eu não sei o que ela está fazendo agora. Eu não sei porque ela ainda me tirou do Instagram dela, eu não posso nem dizer, eu não posso nem ver o que ela, se ela saiu, se não saiu. Eu não sei mais nada da vida dela. Sim, né? Você não é mais parceiro dela. Mas acho que é essa sensação de que eu não tenho mais nenhum controle sobre a vida dessa pessoa, de que horas que ela vai dormir, que horas que ela acorda. Então, eu acho que, assim, pensando na história, voltando da traição, muitas vezes o medo que dá é da pessoa pegar aquele pensamento e trazer para a realidade ou perder totalmente o controle sobre aquela pessoa, né? E a gente sabe que tem relações que as pessoas querem controlar até o pensamento. Sim. Tá pensando em quê?
Agora, né? É isso, assim, muitas E aí? vezes é com um nível de agressividade, né? Enfim. Então, vamos para a história? Então, como sempre, né, a gente traz uma história. Se e hoje, pode, quem vai eu contar a conto. história do Se Pode Eu Conto? Podemos contar. Você vai, Ian? Eu vou. Então, bora. Hoje a história da nossa ouvinte, Carla. Estou casada há 12 anos. No início, a nossa vida sexual era intensa. A gente mal conseguia ficar longe um do outro. Mas com o passar dos anos, filhos, trabalho e preocupações, tudo foi mudando. Eu percebo que o meu desejo diminuiu muito e meu marido ainda tem vontade de transar várias vezes por semana. Isso tem gerado brigas e frustrações, porque ele acha que eu não desejo mais. E eu não sinto, e eu sinto que estou sempre pressionada. Não quero perder meu casamento, mas também não sei como reacender a chama sem parecer que estou forçando. O que faço? Isso é muito comum no consultório, né? Sim, é uma queixa bem comum. Sim. Porque provavelmente pararam naquele lugar de rotina, de tudo igual, sempre. E ela ainda se sentindo responsável por segurar esse casamento. E vontades diferentes. Duas pessoas diferentes não vão ter sempre as mesmas vontades. E no relacionamento heterossexual, o homem é mais estimulado o tempo todo. Sim. E a mulher, geralmente menos estimulada e também mais atarefada. Essa mulher muitas vezes está com a carga Ela mental. não fala aqui a idade, né, desse filho, mas se esse filho ainda, né, for bem pequeno, Nossa, a demanda é muito né, a maior. maternidade por si só vai, né, assim, trazendo também, né, esse distanciamento por conta dessa mãe, né, físico e mental. exatamente, dessa Esse demanda parceiro. dessa mãe também, né? E é difícil realmente de dar conta de todas essas demandas, né? Esse parceiro ajuda em casa, ajuda. Tem parceria realmente no casamento, Sim. que acho que é bem importante, né? É uma preliminar, né? Não é? Ajudar em casa, ajudar com as crianças. De repente ela vai estar mais descansada. pra Ajudar aproveitar a não, noite. né? Fazer o ajudar trabalho. A dividir. Não, ajudar não. Dividir. Porque são duas pessoas Então, mas aí dividindo a vida. tem que ver se ela também tem essa cultura, né? De poder cobrar desse marido, não é cobrar, né? Mas comunicar pra ele, olha, tá pesado aqui. Pode ser só cansaço mesmo. E o cansaço de repente ela tá mental, precisando dormir é. à noite. Tem que se organizar para descansar um pouquinho mais, pra deixar a vontade acontecer. Acho que o primeiro passo, talvez trazer ele para uma conversa, Sim, né? também. Tentar falar um pouco dessa pressão que ela tem sentido com relação à Sim. rotina, à A maternidade, né? E até o próprio relacionamento em si, né? E deixar o estímulo começar. Deixar acontecer. Porque não é ter relação sem vontade, não é deixar o estímulo começar sem vontade. Porque tem a neutralidade que a gente sabe que é muito comum na mulher. Não ter uma vontade inicial, não ter um desejo espontâneo, mas se ela for estimulada, o desejo pode aparecer. Tem uma coisa aqui que talvez seja interessante de falar, que é a própria... o quanto a gente tem uma memória emocional do início que não se apaga dentro da gente. Então, assim, se ela tem uma conexão, né? Se ela gosta desse marido, e se no começo eles tinham essa conexão, muitas vezes trazer isso à tona, né? Essa memória, porque o corpo vai respondendo, né? A esses pensamentos, né? O que eles faziam. Trazer isso de Voltar a volta. dançar juntos, algo que eles faziam Exatamente. antes. Algo, inclusive, não sexual. Transar em lugares diferentes, isso. né? Sair de Um casa. hobby diferente também. Ou não aquilo que fazia antes, mas alguma coisa nova. Sai um pouquinho Trazer dessa novas rotina, memórias. né? Sim. Eu acho interessante essa questão, realmente, o dado da idade do filho é uma coisa importante, porque são dinâmicas muito diferentes ao longo do tempo, né? E com o bebê, então, Os filhos a vontade diminui. Exato. Inclusive, tem o índice de traição, que eu não vou lembrar agora, mas que é um índice muito alto no primeiro ano de nascimento de um bebê, né? O índice de traição por parte dos homens, o que é muito triste, né? Mas que eu entendo que muito dessa relação de perda de controle, se a gente for voltar àquela história, é realmente assim, a mulher ela fica muito voltada para a maternidade, porque ela está amamentando, ela está puérpera. Tem uma questão hormonal também. Tem uma questão hormonal. E muitas vezes esses parceiros não se dão bem, porque estamos falando aqui desta relação heteroafetiva, né? Mas muitas vezes esses parceiros não dão conta mesmo de terem perdido um espaço naquele casamento, né? E aí isso pode acontecer, né? De quanto mais a mulher fica sobrecarregada,
mas o homem se isenta de muitas coisas. Por isso que eu até E mais falei, você a gente afastando. fala muito isso do ajudar, né? Então, porque é isso mesmo, a gente espera que o parceiro ajude, né? Que o parceiro colabore com as coisas que essa mulher tem que fazer, mas no fundo ele não está colaborando em nada, ele está fazendo o trabalho dele, né? tem que dividir, né? Então, acho que é um pouco isso, sabe? Bom, eu vi um vídeo esses dias do Porta dos Fundos, que eu amo. Ai, gente. É demais. Mas um dos caras falava assim, e aí, você teve filho agora, como é que tá, né? Ele, tô de boa. Mas não tá pesado pra você? Você tá dormindo à noite e tal? Eu tô dormindo à noite, tá tudo bem. Mas sua mulher, ela parece que não dorme muito bem, não. Eu tô dormindo à noite. Mas muda tudo, né? Olha, minha vida continua normal. Eu vou no meu futebolzinho, tomo minha cervejinha. Mas e o corpo, né? Às vezes a gente fica com o corpo cansado. Meu corpo tá ótimo, olha aqui, ó. Tô bonitão e não sei. E aí chega em casa É reclamando. isso, né? É muito isso. Porque, no fundo, acho que tem uma ideia desse conceito da maternidade, de ficar muito essa tensão para a mulher. E aí eu até costumo brincar, Freud, desculpa, mas o Freud tem uma culpa nisso, sabe? De falar que tudo é culpa das mulheres, sabe? Então, eu acho que é interessante tudo bem, né? As teorias de Freud são teorias muito antigas e tudo. Depois Antigas e veio- machistas. são machistas, é fato, mas porque era o que aquilo tinha. Será que sim? Inclusive, eu acho que ele foi muito à frente de tudo Ele foi. que acontecia naquela Ousado, época. né? Ele foi ousado, ele falou também sobre as mulheres de uma forma bacana. Mas, enfim, né, agora não perdoando ele por esse pedaço, que eu acho importante, é que tem uma coisa do espaço da mulher, né? Quando nasce um bebê, nasce uma culpa, e essa culpa é materna, basicamente isso, né? O que deu errado? A mãe que não cuida direito. A mãe que não deixou, educou. não sei o quê. A mãe que deixou cair, porque às vezes a mãe está tão sobrecarregada que ela não consegue, muitas vezes. Dá conta de tudo. Então, por que isso tem a ver com sexo no casamento? Tudo. Às vezes o homem tá à vontade dela, é ele fazer mais o trabalho da É casa. porque às né? vezes parece que o homem, não assim falando no sentido de gênero, né? Mas como a gente está falando da mãe, da maternidade, Isso é falta de maioria também, não quer dizer que todos mas que o fazem casamento isso. está pautado em amor e sexo só. Não tem realmente o que é o casamento, né? Que é todo outro contexto que está ali por trás. Então acho que seria legal também a pessoa, né, olhar, ter uma comunicação boa e falar, o casamento envolve tudo isso, né? O sexo faz parte, né? Sexo e amor também. Mas como o nosso tempo aqui está correndo, Posso falar um pouquinho da Stop Perel acabar? Claro. claro. Ela fala que a gente quer tudo no casamento, né? De um lado é a proteção, a segurança, a permanência, a confiança. A gente quer isso pensando no relacionamento longo. Sim. Por outro lado, a gente também quer uma coisa diferente. Sim. Uma aventura, um risco, por que não, um perigo, de vez em quando, algo diferente. E aí, às vezes, realmente é difícil unir essas duas coisas. Mas vocês acham que é possível? Acho. Sim. É possível. E assim, pegando só esse gancho bem rápido, isso tem a ver com a fase do amor, que a gente entra mesmo nos casamentos um pouco mais longos, né? Que é essa calmaria mesmo, né? E a fase da paixão, que é o início mesmo de tudo, que é aquela coisa, né, doida que a gente vive. Então, mas dá para retornar? Dá para retornar. Eu acho que trazendo, né? Eu acho que voltando na memória, a gente vai trazendo essas memórias e Trazendo fazendo com que novidades. isso- Novidades, E aí exatamente. são várias dicas para manter isso aceso, que a gente pode falar Brinquedos um pouquinho. eróticos, Isso. por exemplo. Também. Aliás, o Sexaria tem a nossa loja no site, vejam lá. Vamos deixar aqui depois o site. Algumas coisas sempre em promoção. E de vez em quando algo novo. Inclusive algum brinquedinho erótico é sempre bom. Eu entendo que isso é muito do que cada um percebe como um limite ou não. Então, eu já atendi alguns casais que, não, imagina, entrar numa loja de produto erótico, e eu falo que isso é bom hoje, porque dá para comprar pelo site, dá para comprar pela internet, dá para escolher, dá para ver as denominações do produto, tudo. Então, é muito legal, né? Porque você pode observar, acho que isso é interessante, acho que isso pode dar prazer pra gente, enfim. E outras coisas também que saem só da ideia do brinquedo erótico, pensar num lugar diferente, né? Então, como você falou, jogo, né? sai do lugar, um jogo,
talvez assim, uma massagem erótica, trocar um toque diferente. Ilustrações, algo para ver também. Pensar em algo mais... algo para ouvir. Mais dedicado. Usar, né? A gente tem aí os 5 sentidos pra gente explorar, Sim, né, gente? exato, E que é pouco, né? Pouco explorado. E quanta coisa dá pra gente fazer, né? Pra reacender pra essa melhorar. chama. Leitura erótica, livros, contos. São muitas coisas, são muitas possibilidades, né? Sim. E acima de tudo autoconhecimento, como a gente repete isso em todo o programa, autoconhecimento corporal, né? Um reconhecimento corporal de acordo com as fases da vida e conhecimento também do corpo da parceria e também dos limites da parceria. Por isso que eu falo, falar sobre fantasia é uma coisa muito legal, porque você também vai conhecendo o outro. De repente você fala, eu queria trazer um brinquedo erótico. Às vezes, se é uma relação heterossexual, o homem pode ficar desconfortável de ter um brinquedo. Mas não só heterossexual. Eu tive um caso de uma relação entre duas mulheres. Uma delas ficou super incomodada. Super tá competindo, né? E que é comum. Porque eu não te dou prazer, você precisa de um outro brinquedo, precisa trazer uma outra pessoa. Exato. Aí entra em uma competição também, que não é sobre que o outro está satisfazendo ou não, né? Porque às vezes esse universo da fantasia ele pode ser muito prazeroso se bem explorado, né? Por isso a comunicação no casamento, gente, é fundamental. É fundamental. em todo relacionamento, inclusive, né? Sim, todo. Sim. Você está assistindo ao Sexaria. Volta já. Atenção! A nossa página no Instagram mudou. Se você gosta de acompanhar as novidades da nossa programação nessa rede social, nos siga em nosso novo endereço, TV Aberta São Paulo _1. Lá você vai encontrar as nossas chamadas, fotos, vídeos e muito mais conteúdos. Então anota aí o nosso novo endereço, TV Aberta São Paulo _1. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é de boa noite! Para você, dona de casa! Oi! Pro maridão! Hã? Pro garotão! Pra garotona! Oi! E até pro bebê! Já! Confiram nossa programação nos canais 8 da Fibra Ótica na Vivo TV e 9 da Nest Claro. E você que está aí no computador com preguiça de ligar a TV, temos a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br. E você que não sai do Facebook? Ui! Pensou que ia escapar, né? Pode acompanhar a programação ao vivo, além de poder participar acessando @TVAbertaSP. Nos siga também no Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Aberta São Paulo, todos uma família. Continue assistindo ao Sexaria. Então, meninas, o que vocês acham? Quero saber de cada uma. Quais são os principais motivos das queixas sexuais entre casais? Querem começar? São muitas. Bom, primeiro que acho que motivos do dia a dia mesmo, cotidianos, estresse, muito trabalho, Rotina. A rotina mesmo. Então, quando um chega em casa, o outro já está dormindo, um chega tarde, o outro não chega, os Questão desencontros financeira. mesmo, né? As questões financeiras,
questões com os filhos que dão trabalho e que, bom, filhos dão trabalho mesmo, né? Mas nem sempre isso é tão negativo. Mas muitas vezes isso pode interferir e fazer um mega atravessamento numa relação e a relação sexual ficar, né, sendo secundária, Um esquecimento também da intimidade. Exato. Muitas cobranças, né? Não, e muitas vezes assim, tem que cuidar de um filho para dormir, o outro escova o dente, não sei o quê. Aí quando vai dormir, o outro já tá dormindo. Aí um chora. Aí um chora, o outro chora. Noite. Pra No quem dia não chegou tem mais tarde, tá filhos, cansado e vai dormir. Pra quem não te fazer essa pergunta, tem pra esse quem não tem desencontro filhos? também, muitas vezes, o desencontro de tempo, o O estresse, cansaço do trabalho, o né? cansaço, exato. A diferença também das vontades, do desejo, aí um cobra mais do que o outro se sente cobrado e fica chateado. Sim. Tem a questão emocional também, né? A autoestima, né? Problemas com a autoestima, né? O corpo, né? Questões com o corpo, que também acabam interferindo. Sim, certeza. E quando um parceiro tem mais vontade do que o outro? Como lidar com esse conflito? Isso é muito comum. Comunicação, porque, no fundo, sim. Cada Mais um uma tem o vez. seu ritmo sexual. Duas pessoas são diferentes, ninguém vai ter vontade, sempre as mesmas vontades no mesmo dia. Então, combinação. Uhum. Não vai ter uma sintonia, né? Então eu sempre falo para os casais, um quer transar uma vez por mês e o outro quer transar Todo dia. 3 vezes por dia. Então, como que a gente chega no meio termo para que fazer um as combinado. duas pessoas se sintam satisfeitas, né? Não dá para um sair de uma ponta e ir lá para outra e nem o contrário. Sim. Então, como que vocês conseguem encaixar e também assim colocar masturbação no meio, sabe, para dar conta de toda essa energia sexual, também sem ficar interferindo na energia sexual do outro diretamente. Ou até ajudar. Mais Também uma a masturbação vez, do outro. como De já repente, falou. né, A masturbação mútua. Isso. Né? Exatamente. Às vezes não tem Colocar penetração, isso mas como- aliás, sexo é muito mais do que só penetração. Até porque o desejo não é fixo, né? Não dá pra... Não tem como, E deixar também o estímulo começar, né? Como a gente já falou da outra vez. É difícil, hein? São muitas contas, E o né? e o que um casal pode fazer na prática para manter a vida sexual saudável ao longo do tempo? Uau! Essa é a pergunta de milhão. Aliás, de bilhão. Manter a saúde em dia, eu colocaria Investir primeiro. no toque, nas carícias, fora do ambiente do quarto, da cama. Intimidade, Né? Beijo, né? Beijo, abraço, carinho. Isso é um toques, são beijo na toques. boca, de língua. Quanto tempo que vocês não dão em uma relação muito longa? Cultivar a intimidade emocional, né? Importantíssimo cultivar isso. E falar com muita naturalidade esse desejo, né? Mas é difícil, né, gente? Além disso, complicado. atividade física. A atividade física, ela aumenta o desejo logo após o exercício, então na fase aguda e também ao longo do tempo. Na fase crônica, aí por uma questão vascular e também da autoestima, porque é importante você estar bem com você mesma. Independente também do peso, tá? Isso aí, independente do peso, a atividade física, ela é importante. Ela melhora a disposição, melhora o Ela é uma humor. aliada, com certeza. E a Cat tinha falado na outra pergunta, né, dos brinquedos. Então, trazer novidades também, né, para esse relacionamento, né? Às vezes a gente vê assim, mas a pessoa não gostava lá atrás e agora ela gosta do vibrador. As fases vão mudando, né? E a gente pode sim passar a gostar de outras coisas, né, nessa nova fase. E mudar, né? A gente Pelo vai menos mudando, tentar, né? O repertório, né? desejo O também, repertório né? pode ir aumentando. Então, leituras, novos toques, novas massagens, identificar outras coisas, não ficar sempre... Acho que se libertar um pouco dos tabus também, porque muitas Sim. vezes olhar para um brinquedo erótico, pra gente é mais fácil, né? Porque a gente está lá trabalhando com eles, inclusive. Sim. Mas olhar para um brinquedo erótico, muitas vezes pode causar um desconforto por conta de todo o aprendizado anterior que nós temos com relação à questão da sexualidade, do sexo, como já falamos. Então, é super importante romper com alguns tabus, romper com essa ideia de que, imagina, nem vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus. E que pode ser Normalizar uma coisa, isso. às vezes, até mais simples, né? Como uma lingerie, por exemplo. Exato. também. Exato. Ou uma um massagem erótica. um gel lubrificante, um gel de sexo oral que aumenta um pouco a salivação. Qualquer elemento novo. Sim.
ouvir alguma coisa. Eu não sei se vocês conhecem a ASMR ou se o público conhece. Colocar ASMR em qualquer aplicativo de música, ASMR sexo, ASMR orgasmo, ou contos eróticos. E aí ouvir coisas diferentes. De repente vai ouvir alguma coisa que você não gosta, mas em outro momento Pode vai ser um ouvir. estímulo, né? Super positivo, né? Estímulos diferentes. Que podem ser super prazerosos, saudáveis, enfim. O fato que eu acho é que não tem um segredo, um único segredo, né? Eu acho que se a gente for resumir em um único segredo, seria a comunicação limpa e clara sobre todas as coisas, inclusive sobre sexo. Sim. Até algumas pessoas me trazem, porque eu estou desconfiada, porque eu estou insegura, inseguro. Tá desconfiada, insegura? Fala sobre isso. Isso. Tá insatisfeito sexualmente? Fala sobre isso. Tô, sei lá, com um objetivo diferente. Fala sobre isso, né? Então, eu acho que onde a relação pode fluir muito bem é a gente falando sobre o assunto. Comunicação, eu acho que é... Porque a nunca principal somos coisa, pessoas diferentes. Embora a gente tenha uma fantasia de que quando a gente conhece a nossa alma gêmea, a pessoa ideal e tudo, a gente tem uma fantasia de que a gente tem tanta sintonia com aquela pessoa, que aquela pessoa vai funcionar igual a gente, que aquela pessoa vai ter os mesmos objetivos que a gente, que aquela pessoa vai ter o mesmo planejamento financeiro que a gente. E aí quando a gente olha a real, a gente fala... Por que eu errei tanto, né? O que aconteceu? Por que eu me enganei? Na verdade, cada um tem seus vazios e buracos, né? Então, de repente, uma outra pessoa não vai completar nada, só vai trazer outros vazios e buracos. Aí, eu acho que entendendo isso, a gente entende o relacionamento. Sim, eu acho que, assim, muitas das coisas que a gente acredita, ela tá ali no olhar do outro. E no casamento, como é a nossa, sei lá, pessoa que tem um afeto diário, que você tem uma troca afetiva diária, troca de usa o mesmo carro, sei lá, usa a mesma roupa de cama, enfim, são muitas coisas que vão acontecendo ali juntas, né? Muita intimidade junto. Muita intimidade juntas. E aí o sexo pode ficar um pouco esquecido, né? Então, mas aí eu acho que o olhar do outro acaba sendo muito importante para aquilo que a gente vive. E aí, acho que a grande questão é como que a gente se desvincula disso para entender que somos pessoas individuais, que a gente não precisa ter a mesma necessidade sexual que o outro, não precisa fazer parte do mesmo plano de fantasia que o outro, dos mesmos objetivos do que o outro. Sim, temos coisas lá em comum na dinâmica das parcerias, mas também somos seres individuais que pensamos diferentes, que sentimos diferentes, que um tem vontade de transar todo dia e o outro não tem, ou um dia um acorda com vontade de transar 3 vezes e se o outro tiver afim vai acompanhar ou não. Então acho que a grande questão é essa, né? Se a gente pudesse resumir comunicação, se comunique. Inclusive novas formas de relacionamento, agora cada vez mais comum. Exato, os também, trisais, quadrisais inclusive, que já estão chegando no consultório. Outro dia a gente estava discutindo num grupo que chegou para um amigo nosso, um quadrisal. E aí ele falou assim, meu Deus, eu não vou dar conta nem de 3, nunca dei conta nem de 3, quanto mais de 4. Mas é difícil, mas eu acho que pra gente é um super desafio pra gente enquanto terapeuta sexual. Sim. Tem uma coisa que eu... Pode falar. Tem uma coisa que eu acho importante também no relacionamento, além da comunicação, de repente, logo abaixo, entender que geralmente a satisfação sexual é importante no relacionamento. Só os assexuais não buscam satisfação também, né, no relacionamento. Então, sabendo disso, colocar o sexo como prioridade também. Então, falar sobre isso, entender isso, se organizar. Porque não é marcar necessariamente, se organizar, inclusive, poxa, hoje eu vou chegar mais cedo, eu hoje vou colocar as crianças para dormir mais cedo, eu vou deixar, vou fazer um estímulo diferente, vou comprar algo novo, colocar isso como prioridade mesmo, não ir deixando para lá. A gente marca tanta coisa no dia a dia, tantas coisas, por que não se organizar para colocar isso como prioridade também? Sim. É bem importante, né? Sim. Bom, o que mais de perguntas? Vamos lá. Já falamos sobre isso. Eu acho que as perguntas, né? Vocês acham que, por exemplo, a questão da dor na relação sexual, perto de uma relação de mais intimidade e tudo, claro, assim, é uma pergunta que é muito subjetiva, mas com a ajuda da parceria, então temos lá um casamento que de repente aparece uma dor, ou pós um tratamento clínico, pós uma radioterapia, pós-parto. Acha que a intimidade dessa parceria pode fazer com que essa pessoa que sente dor na penetração, ela pode ter é que não dá para falar de cura, né? Mas ela pode ter uma diminuição do sintoma
Se tiver uma compreensão da parceria, se tiver um investimento também para que isso melhore. Com certeza. Por exemplo, quando a gente fala, né, das técnicas, colocar um dedo para ir dessensibilizando um pouco. Se a parceria estiver muito em sintonia com isso e a comunicação for clara, olha, tenho dor agora para ter relação, tenho um desconforto, como que eu faço para melhorar isso, né? Muitas vezes eu acho que não precisa nem chegar no consultório. Às vezes a própria parceria, se tiver uma boa sintonia, isso pode fazer com que essa pessoa diminua o sintoma ou a crise que ela teve naquele momento. Porque ela vai se sentir apoiada, acolhida, né? É fundamental, porque a dor realmente ela vai afastar, né? Até o desejo. Porque se você tem um desconforto, tem uma dor, você não... Aquele prazer. Não vai ter vontade. Você não vai ter vontade. É aquela coisa da memória. A memória se a gente lembra de uma coisa boa, um sorvete, a gente vai querer comer de novo. Se é algo que você não gostou, não vai. Então, mas se a parceria além de tratar a dor, pode organizar outros jeitos de sentir prazer. Então, não consegue ter penetração, né? Por que não ter uma outra carícia, outras carícias, trabalhar outros prazeres físicos também. Que não necessariamente no genital, né? Sim, exato. Sim. Porque, então, a gente volta a dizer, né? Sexo não é... Mas também no genital, né? Pode ser no períneo, pode ser próximo e não necessariamente... Exato. Ou no clitóris, apenas, de repente não incomoda e não vai identificar. Ou no ânus, né? Que também também. Super tabu. E que muitas vezes nas relações que eu atendo, assim, nas relações, isso aparece muito. Claro, a gente já sabe como um desejo masculino, muitas vezes, mas é interessante como tem um tabu, assim, de que não, imagina, não faz, como se a mulher não pudesse ter prazer com o sexo não. Ou como se até um homem hétero não pudesse ter prazer com o sexo não. Exato. Nossa. Já chega a dúvida, inclusive, de paciente. Pediu para dar uma ajudinha. Como se isso mudasse a orientação. Não tem nada a ver. É uma prática que pode ser exercida por qualquer gênero e orientação. Exato. É descobrir onde está o prazer, né? Sim. Porque o corpo novas formas de prazer. O corpo todo pode promover prazer pra gente, né? Mas eu acho interessante isso. O quanto que, óbvio, quando os casais chegam no consultório, eles têm alguma questão, né? Sempre. Senão não estariam lá, obviamente. Mas... muitas vezes, eles vêm por uma questão, então, uma traição, alguém perdeu o trabalho e isso interferiu muito na relação deles. Enfim, são vários casos, né? Vocês podem até me ajudar aqui com exemplos. Mas, aonde é o primeiro lugar que chega? É no sexo. Sim, é muito interessante. Às vezes é o sintoma, para mim chega muito na queixa sexual, mas eu vou conversar e na verdade o problema não é nada sexual. Exato. É de relação. Eu encaminho para terapia relacionamento. Isso. Sexo. Questão que não financeira, gente. Né? Que não é financeira. É algo que grita no sexo. Mas imagina, você não tá bem o dia inteiro, tá reclamando. E tá faltando grana mesmo para conseguir viver e pagar as contas. Então assim, não vai conseguir. Alguns não conseguem pensar nisso. Sim. E outros não. Outros acabam colocando isso como um jeito de esquecer. Cada um tem um jeito de demonstrar, amar diferente. Cada um tem um jeito de transar diferente também. De ter um desejo diferente. Eu não sei se acontece com vocês também essa questão de consultório. Mas eles, assim, é tanto a parceria, tanto o homem como a mulher, o casal em si, a quantidade de vezes, ele não me procura mais. A gente não transou essa semana. Isso de procurar essa palavra. Então, gente, a gente tem que... Exato. Então vai lá e procura também. Isso. Então é importante a gente também orientar nesse sentido, né? Porque às vezes acha que daí é uma traição. Né? Exato, quantidade nunca diz nada. Sim. A qualidade, mais vale a qualidade ali, uma coisa mais demorada, né? Sim, do que de fato. Do que a frequência. 10 vezes, enfim, sem qualidade nenhuma, né? Então eu acho que assim, para manter esse contato, esse desejo, esse carinho, é aquela coisa que a Kátia até falou, né? Da gente estar com aquela presença mesmo, aquela entrega. E naquele momento, você está entregue para parceria. Sim. Muitas vezes você está ali numa relação, sei lá, no casamento, que a gente traz isso, né?
Ai, vai logo, tem que fazer tal coisa. Ai, tá passando no boleto, né? tem que pagar. Sim, a cabeça então lá você não longe. dá esse momento de prazer pra você. E aí o sexo acaba indo para um outro lado também, né? Porque no fundo a entrega não é nem pra parceria. É pra gente. É pra você Exato. mesma. Eu acho que o né? sexo é muito solitário, né? Exato. Claro que o outro O vai momento do ajudar orgasmo, a o momento gente do orgasmo é solitário. a chegar ao prazer. exato. Né? Então tem a participação do outro para que a gente sinta prazer. Mas no fundo o prazer é seu. A busca pelo prazer. Quem vai mais pro lado direito, mais pro esquerdo, ó, toca mais aqui, mais ali. Você tá percebendo isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que é muito importante também que a gente pense nesse processo da entrega como sendo uma entrega para si, né? Não culpar o outro, né? Exato, porque Trazer assim, o Aí você transfere a responsabilidade pro outro da teve sua um dia que uma paciente minha falava tanto, porque ele não me procura, ele não me procura. Você se perdeu? Exato, gente, você se perdeu. Mas é Porque muito dá a impressão de que assim, eu tô aqui, é uma situação passiva, né, o procurar. Então eu tô aqui esperando, perdida, e ele tem que me procurar e me achar, Como e se me fosse encontrar. obrigação do outro ali também, né? Exato. A responsabilidade e a do tua outro. participação pela busca do teu prazer, né? Então, eu acho que é sempre pensar num lugar mais ativo de participação dentro do processo sexual no casamento. Então, assim, no casamento ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra relação, né? Autorresponsabilização, né? Exato. Eu sou responsável pelo meu prazer. E eu o que você pode fazer O aí que em casa, podemos ou fazer aí- para melhorar, Sim, né? pra melhorar o prazer. O diálogo E tem é muito mais a ver com o importante. desejo do outro, né? Porque se eu não me, nessa frase, né? Ele não me procura, eu não sou mais desejante para ele, né? E onde fica, né, o meu desejo, né? Essa troca desse desejo desse casal, né? 50% de cada um, né? Sim. Uma relação de parceria. Então, gente, conclusão. infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas eu espero com muito carinho que a gente, né, consiga levar para vocês ouvintes o quanto é importante a comunicação, o diálogo, tá ali inteiro para a parceria, para manter esse sexo gostoso Com certeza. no casamento. E com muito prazer. Por E não quê? tenha medo de fantasiar e de comunicar. E de imaginar. E autorresponsabilidade. O que é que você tem feito pela sua saúde física, saúde sexual, o que tem feito pelo prazer do dia a dia? Comece a pensar nisso. Se faz sentido mesmo, né? Pro E o casamento. nosso site, para quem não está nos assistindo, só nos ouvindo, é www.sexaria.com.br e o Instagram é @sex.aria. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Muito Até. obrigada. Obrigada. Porque o prazer É essencial.